E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou colocar aqui algumas considerações hoje minhas sobre um termo que chama família margarina. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que eu acho curioso é que muita gente não ouviu falar disso. E eu acho interessante quando eu preciso explicar isso, né? Em alguns momentos, no ambiente clínico, assim. E o tema todo ele é muito interessante de pensar, apesar dele ser relativamente simples, assim, mas afetivamente ele pode ser muito complexo, muito difícil, complexo no sentido de difícil compreensão afetiva mesmo, apesar de racionalmente você poder entender isso, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui como é que surgiu isso, né? De onde vem? Então esse termo ele vem de uma propaganda. Eu não estudei, pesquisei assim, mas eu vou falar da minha memória, da minha memória sobre isso, né? Anos 80, mais ou menos, propaganda de margarina, não me lembro a marca, e a propaganda ela fazia isso, né? Ela colocava o conceito de uma família perfeita. Uma família perfeita. O que é uma família perfeita? Uma família perfeita é isso. Então ela colocava ali o que seria um café da manhã de uma família perfeita. E os caras eram muito bons, né, de fazer isso. Então você via e eu me sentia quase que constrangido vendo aquilo, um pouco de uma maneira, não sei, assim, eu também não tenho muita memória, assim, mas era uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que fazia sentido aquela família, obviamente aquela família não era a minha, né? Porque não é a de ninguém, né? Claro. E eu não me lembro, assim, também não fui pesquisar para saber, para rever, mas eu vou falar da minha memória, assim, era de cenas em que, sei lá, os pais, né, ou os filhos tinham características muito peculiares, mas que se davam muito bem, assim, existia uma certa fagulha de alguma questão, mas essa questão era rapidamente colocada numa situação onde isso era olha só como ele é, sabe? Uma coisa meio muito leve, assim, muito tranquilo, assim, e quase como se tivesse uma admiração de um pelo outro, por quem cada um é. Enfim, é a minha memória afetiva disso, né? E aí, assim, a partir daí, eu estou repetindo isso várias vezes, talvez eu nem precise falar mais, assim, mas de novo, é a minha percepção do que se criou. Se criou um conceito de família, se criou esse conceito, que é o conceito de família margarina. Família margarina, então, virou, vamos dizer, um conceito onde todo mundo entende que ele significa isso, que é aquela família perfeita. Só que quando a gente fala de família margarina, sempre vem com um certo tom de crítica, ou seja, família margarina, ou seja, perfeita, mas não existe família perfeita, obviamente, né? E claro que isso tem a ver também com a própria... Isso eu pensei depois, assim, né? Quando eu fui tentar pensar, bom, o que eu vou falar sobre isso? Aí me ocorreu isso, assim, que a margarina, ela não... Ela se propõe ser manteiga, mas ela não é manteiga. Mas ela parece muito manteiga. E durante muito tempo, as pessoas, até isso no sentido mais, vamos dizer, de saúde, né? As pessoas consumiram margarina como se ela fosse uma manteiga, só que saudável. Só que depois se viu que é o contrário, né? Ela não é nada saudável, é bem pior que manteiga, inclusive. Não sei se existe uma margarina que não tenha gordura trans e coisas do tipo, assim, hoje em dia, né? Mas durante muito tempo era isso. Assim, é uma coisa que parece ser algo, mas não é. Então, aonde que isso encaixa, né, num contexto da vida de uma pessoa? E aí, claro que isso vai se encaixar em como cada um vai ter uma certa percepção
talvez não seja só a única possibilidade, mas é a percepção que a pessoa pode ter da sua própria família de que ela é uma família perfeita. Ou então uma frustração de que a sua família não é a família perfeita. Ou seja, existe uma certa expectativa de que famílias sejam perfeitas. E assim, como as famílias não são perfeitas nunca, cada um vai viver isso de uma forma diferente. Então, é basicamente isso, assim, né? Em alguns momentos, é como se eu precisasse lembrar as pessoas. No meu caso específico, pessoal, eu nunca tive uma questão com isso, mas eu poderia até ter, porque cada um tem as suas, assim, né? Mas eu acho que alguns casos, as próprias famílias, elas meio que alimentam essa ideia de família perfeita. Então, isso também, acho que isso pode ser um grande problema, assim, né? Porque até você conseguir perceber e descobrir que nada disso era real, pode demorar muito tempo e pode ter muito sofrimento a partir daí, assim. Mas era isso, assim, não sei mais muito o que dizer assim, a respeito disso. Era só essa coisa do conceito de família que me pegou um pouco, assim. E claro, né, a gente saber que se tem uma coisa que família não é perfeita. A família pode ser muitas coisas, mas uma coisa que ela não é uma coisa, assim, vamos dizer, que tem uma coisa, sabe, de uma ordem, de uma continuidade. A família, para mim, eu acho que é sempre uma certa disrupção de coisas, porque são relacionamentos, então você está sempre ali topando com coisas que vão mexer com você e vão te transformar. Então é muito desafiador. Família é um ambiente que, de certa forma, ele é muito... Ele te desafia, assim, né? Porque ele não traz para você uma ideia de ordenação, de que, tipo, agora eu tenho minha família, então tá tudo certo. Não, no momento que você tem a família, as coisas não estão certas. Vai ter um rebuliço, assim. E qual é o rebuliço, aí vai ser para cada um. Mas isso é vida, assim, também, né? Então... Então era isso que eu tinha para dizer sobre família. Eu acho que nesse momento eu não consigo pensar mais nada além disso. Mas é isso, né? Vou dar uma de youtuber. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas se alguém vê esse vídeo, coloca aí nos comentários, né? Me sinto muito impessoal falando isso, mas enfim. Coloca aí nos comentários o que você acha disso que eu falei e a gente pode trocar uma ideia. Beleza? Então um grande abraço. Tchau, tchau.